Aí é um pouco da questão da faticidade, né? Que é importante para o Merlot, porque como se constitui do recorte da realidade, que por ser essência e existência conjunta e simultânea, mostra-se sempre parcial. Então, ali está o conceito de faticidade para vocês entenderem que se trata do estado de viver, né? O estado de vivenciar e pensar no mundo externo como se ele tivesse realidade concreta, não como sendo, na maior parte, concebido como produto da vida social. Então, a questão dele é a superação dessa faticidade. O que acontece? Quando a gente enxerga algo, a gente tende a ver aquilo como concreto. Então, a gente deixa de lado a construção social daquilo. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo da família. A gente tem tendência a ver a família, as relações sociais, como algo sólido, pronto, né? Que a gente vivencia ali. E sem levar em conta, por exemplo, que isso se trata de uma ideia abstrata, uma criação cultural sobre os relacionamentos, sobre as relações, tá? Então, tende-se a entender e a se propor uma superação do sujeito preso à faticidade. Pode pular, Su. Aqui a gente traz uma obra, né, do Cezanne, que a Suzane já falou, e aí a ideia de não destacar apenas alguma singularidade do ser humano, e sim defende que existem diferentes profundidades de cada indivíduo. Então, ele vai falar o quê? A foto do lado é uma foto pronta. Então, ela faz um recorte de uma realidade de fato um pouco assim. Então, e já na obra realizada, você percebe a tonalidade das cores, você percebe os contornos, você percebe, enfim, o contraste entre os diversos tons. Então, como a fotografia, ela captura um momento, então não diz da realidade. Já a obra, ela diz de uma construção, né? Então, até que ele vai falar que o sujeito psicótico é um sujeito sem contornos, né? Isso é importante, essa diferença dos quadros, para a gente entender a diferença na percepção de psicopatologia, da visão da psicopatologia comum e a visão da psicopatologia para a fenomenologia. Acho que é bem complexo, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Vai falar muito da questão sem contornos, né? Isso, eu acho que seria... eu enxergo como formas de possibilidades mesmo, sabe? A foto, ela traz um retrato, né, de uma parcela do que seria considerado realidade, mas ela não diz da totalidade daquele momento, e para a fenomenologia, da experiência que se teve naquele momento, da pessoa que ali estava e ali tirou essa fotografia. Tipo, o sentimento que ela teve, a percepção e a experiência não é a mesma da gente aqui agora, vendo essa fotografia. Ah, mas o quadro também seria isso. A gente não tem a mesma profundidade, a mesma experiência que o autor, né, do quadro no momento em que ele estava pintando. Mas eu acho que ele traz muito mais possibilidades, porque aqui, acredito que todo mundo esteja vendo uma passagem e árvores, né, uma paisagem como um todo. No quadro em si, ele pode ser qualquer coisa para cada um, depende muito do óculos que a gente vê o mundo e das possibilidades que essa pintura vai trazer como um todo, né? A percepção que cada um tem é mais fácil de abrir um leque de possibilidades neste quadro do que na imagem que a gente tem uma noção mais concreta do que é aquilo, que são árvores e um caminho. Eu vou trazer um pouco para vocês o que a autora colocou no artigo sobre a diferença da fotografia e do quadro, tá? Ela diz assim, ó, a fotografia perde o movimento e separa o real do imaginário, o que a transforma em algo fictício e real, já que a realidade, tal como percebida, está sempre em movimento e é sempre deformada, sobretudo porque não existe uma demarcação definida entre o real e o imaginário. Agora, o desenho, ele resulta, sim, da cor e não de um traço único, né? O mundo se coloca em sua espessura como uma massa densa, um organismo de cores e linhas. A cor lhe dá textura e consistência através de seus múltiplos contornos e não de um traço único e limitante, de maneira que a pintura de Cezanne
retrataria assim o pensamento de Merleau-Ponty pela ruptura definitiva das dicotomias, atrás do reconhecimento das ambiguidades inerentes ao ser humano na ideia de múltiplos contornos. Então, também, além de dizer da percepção aí nesse sentido, traz aí um pouco o que o Merleau entende sobre a crítica dele à dualidade, né? A gente vê a fotografia com traços rígidos e a gente vê o desenho já com seus contornos. Então, é como se fosse um todo a questão da experiência, da consciência, do natural do corpo, né? Pode passar? Pode, isso. A definição, né, das patologias por cada ótica que é apresentada, acho que faz sentido agora que a gente conseguiu apresentar um pouco dos quadros para vocês, né? A psicopatologia, ela é entendida de forma mundana, desses múltiplos contornos, como várias possibilidades. E nessa ótica, o autor ele vai fazer uma compreensão mundana da psicopatologia, propondo a compreensão do psicótico como aquele que fica sem contornos, né? Foi aquilo que a Cauane disse agora há pouco para a gente. Seria como o psicótico seria como uma forma de ser e estar no mundo, né, dessa percepção diferenciada, mas sem contornos, sem barreiras pré-estabelecidas, sem uma censura, acredito eu, né, no caso da sociedade, na sua forma de ser e agir. Os objetivos da pesquisa fenomenológica, né? O objetivo da pesquisa, ele independe de seus vários modelos. Então, ele vai ser sempre na busca de um significado da experiência. O que cada experiência quis dizer para aquele sujeito naquele tempo. Então, a diferença desses modelos, ele será o modo de compreensão de cada significado. Então, a busca pelo significado é um objetivo, seria um dos né, objetivos da pesquisa fenomenológica. E o significado vai dizer também da percepção do indivíduo sobre o mundo, né? Por isso que é importante fazer essa diferença. Vamos pensar a visão de como, já que a gente está nesse contexto da psicologia, por exemplo, vamos olhar a psicopatologia pelo comportamental. O comportamental vai olhar a psicopatologia levando em conta o seu contexto, levando em conta os estímulos que o indivíduo recebe nesse contexto. A psicanálise, a Suzane pode falar melhor, leva em conta o sofrimento, como o sujeito vivencia aquele sofrimento. Né, Su? Pode falar aí mais da psicanálise para nós, só para fazer essa diferença aí. Eu acho que, por exemplo, pelo behaviorismo, né, a gente tem a noção de patologia enquanto uma disfunção do comportamento. Isso, então, verdade. Então, seria assim, se a função, aqui no caso, desfunção, né, no sentido de normalidade. Então, eu teria um padrão de comportamento e aí, se foge daquele padrão, é uma disfunção. A psicanálise vai entender qual o lugar daquele sofrimento para aquele sujeito. Que lugar ele ocupa na sua história de vida e se ele, no sentido de disfunção, para fazer uma comparação com o behaviorismo, se isso atrapalha a vida do sujeito de alguma forma, né? Então, é aprender através da fala, né? Então, pela fala, a pessoa poder lidar melhor com o seu próprio sofrimento, com suas próprias angústias. Então, através da linguagem, né? O Lacan vai falar para a gente depois. Então, aí já na Fenô, ela vai dizer sobre a compreensão, o significado que aquela experiência tem para o sujeito, né? Então, é um recorte do Fenô e diz da compreensão desse significado. Por isso se usa muito na Fenô os métodos descritivos, né? De descrever a questão do sintoma. Então, a psicopatologia é entendida de forma mundana, levando em conta os seus múltiplos contornos, né? Então, que nem eu falei no começo, a visão do Merleau levando em conta o homem histórico. Por exemplo, a depressão no Brasil é diferente da depressão no Chile, da depressão na África. Enfim, é mais para contextualizar aí a gente ir conversando sobre isso. A fenomenologia ela é muito parecida, né, com a visão que a psicanálise traz de homem e de mundo, né? O próprio Lacan, ele tem uma leitura, né, do Heidegger, né? E ele escreve seus textos pós-escritos, que é assim chama,
pela leitura que ele teve do Heidegger e o atravessamento que ele teve, né? Então, acho que é muito legal também levar em consideração quanto uma teoria, né, uma visão, ela complementa a outra ou ela serve de base para outra, né? Tipo assim, enquanto avanço mesmo, né, da ciência.